Desculpa, mas Vingadores Ultimato não chega nem perto desse aqui. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E dando sequência ao nosso especial Mutante aí, que já tá, nossa, o que, no sétimo, oitavo filme já, como esquenta pro Deadpool e Wolverine, que chega nos cinemas em julho. Hoje eu tô aqui pra falar sobre um filme gigantesco, épico, talvez o maior em escala e ambição dessa franquia, que é o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, filme dirigido pelo Bryan Singer, lançado em 2014. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. 10 anos de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Caramba, como eu tenho histórias e lembranças vívidas sobre esse filme aqui, porque era um período muito legal, era o período da retomada dos X-Men no cinema, depois do sucesso do X-Men Primeira Classe, e também uma forma da Fox correr atrás do sucesso dos Vingadores, do grande universo compartilhado que estava acontecendo na Marvel Studios. Eu sinto que essa é a grande resposta. Esse é o filme que chega como, olha, nós temos o nosso próprio universo aqui com os mutantes, com o Wolverine, com o Deadpool, com vários outros heróis. Então é muito interessante ver como que esse projeto toma forma, como que eles juntam duas gerações, dois elencos diferentes num filme que é muito épico, eu gosto bastante, eu acho que ele melhora com as revisitadas e naturalmente o projeto vem na junção de dois desenvolvimentos diferentes. Em primeira mão, a Lauren Shulen Donner, sempre envolvida com mutantes, com X-Men, já expressou várias vezes o desejo dela de fazer um X-Men 4 depois do final meio em aberto do X-Men ao confronto final, e ao mesmo tempo era uma continuação do X-Men Primeira Classe. O prelúdio no Matthew Vaughn de 2011 tinha sido um grande sucesso de crítica, de público, apesar de não ter feito tanta grana na bilheteria, então naturalmente ele era o caminho a ser seguido. O X-Men Primeira Classe 2, não sei se seria chamado Segunda Classe, tinha o Matthew Vaughn confirmado para voltar, ele já estava trabalhando no roteiro com a Jane Goldman e, se ele comparou o Primeira Classe com o Batman Begins, ele disse que a continuação seria o Cavaleiro das Trevas. Ele estava brincando com a ideia de usar o assassinato do Kennedy como principal motivador da história, os movimentos civis dos anos 60 e também a Guerra do Vietnã. Tudo isso estaria envolvido com o elenco original retornando, mas em algum ponto do caminho, em algum momento, a Lauren Shulen Donner, vendo o sucesso do Primeira Classe e também o interesse no retorno do Ian McKellen, do Patrick Stewart, do Hugh Jackman, ela pensou que o Dias de um Futuro Esquecido, que é uma clássica HQ escrita pelo Chris Claremont e o John Barney, que envolve viagem no tempo, sentinelas e guerra no futuro, seria uma boa oportunidade para juntar a geração do James McAvoy e do Fassbender com a do Patrick Stewart e do Ian McKellen. Então, acabaria tomando forma em um projeto gigantesco, com viagem no tempo, com múltiplos personagens, com várias versões do mesmo elenco, o que, de certa forma, acabou afastando um pouquinho o Matthew Vaughn. O Matthew Vaughn ele deixaria a direção do projeto para perseguir a possibilidade de dirigir Star Wars 7, ele tinha um pitch, mas ele acabaria fazendo o Kingsman do Mark Millar, que sairia no mesmo ano do X-Men. E o Matthew Vaughn comentou alguns anos depois, esse ano na verdade, num podcast, que a ideia dele era fazer uma trilogia que culminaria no Dias de Futuro Esquecido. Ele queria que o segundo filme fosse sobre um jovem Wolverine conhecendo Xavier e o Magneto, para depois você chegar no Dias de Futuro Esquecido com a junção dos elencos. Então, o projeto dele acabou indo para outras direções, ele e a Goldman ainda têm créditos no roteiro, mas quem assume a direção é o Bryan Singer. O Bryan Singer já estava meio que ameaçando voltar para os X-Men, porque ele quase dirigiu Primeira Classe, conversou sobre o Wolverine Imortal, sobre X-Men Origins Wolverine, mas agora ele estava dentro, junto com o Simon Kinberg, que volta para escrever o roteiro. Ele é o único roteirista do filme, que é impressionante considerando a escala do projeto. Ele diz que conversou muito com o James Cameron, que estudou filmes como Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, para entender a lore de Viagem no Tempo e criar, junto com o Bryan Singer, uma série de regras que fariam sentido nesse filme. A principal delas, a principal mudança da história dos quadrinhos, é colocar o Wolverine como viajante do tempo. Nos quadrinhos era a Lince Negra, que é vivida pela Elliot Page nesse filme, mas faz sentido ser o Wolverine porque ele não envelhece, porque ele é o protagonista da saga, todo mundo adora o Hugh Jackman. Pra mim é uma decisão que faz muito sentido. E você tem aí uma produção orçada em 205 milhões de dólares,
cujas filmagens começam em abril de 2013 e acabam em agosto do mesmo ano, com gravações em 3D nativo, né? Como o Bryan Singer se encontrou bastante com o James Cameron para discutir sobre teoria de cordas e viagem no tempo, James Cameron deve ter colocado ali uma Inception para ele filmar o filme em 3D de verdade, como ele fez com Avatar. E o resultado é bem impressionante, pessoal. Eu lembro que eu assisti em 3D, era um daqueles casos raros de um filme que não precisava ser em 3D, mas que fica muito, muito interessante no formato. E quando o filme chegou nos cinemas em 2014, 10 anos atrás, foi em 22 de maio, praticamente nessa semana aniversário do filme, foi realmente um evento, pessoal. Foi uma coisa muito grande. Eu lembro que o elenco estava indo para vários países divulgar. Aqui no Brasil, a gente teve o James McAvoy e o Patrick Stewart. Eu participei dessa coletiva, foi super legal. Eu ainda tenho o vídeo disso. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo da coletiva de 10 anos atrás no meu canal pessoal. Mas o resultado é um filme que consegue muito bem ser o X-Men 4 e ser o Primeira Classe 2, numa história que, apesar de ser bem megalomaníaca, de uma escala gigantesca, temporal e multiversal, acerta justamente no que essa franquia sempre soube fazer, que é personagem. A história do filme é ambientada em um futuro sombrio onde máquinas chamadas de sentinelas caçam mutantes e seus humanos aliados. Em uma tentativa desesperada de mudar a realidade, o professor Charles Xavier, vivido por Patrick Stewart, organiza uma missão para enviar Wolverine, vivido por Hugh Jackman, de volta ao passado nos anos 70 para impedir um evento decisivo. Ou seja, é o Exterminador do Futuro dos X-Men, e eu adoro que essa referência tá escancarada desde o início do filme, né? A forma como o Bryan Singer e o diretor de fotografia Newton Thomas Sigel, vou falar muito sobre o Sigel aqui, usam aquela noite azulada, te remetem imediatamente às visões do futuro apocalíptico da saga de sci-fi do James Cameron, né? É aquela guerra com máquinas, com esqueletos humanos sendo deixados no chão, com destroços de cidade. É a verdadeira visão do apocalipse no futuro um pouco distante, que eles sempre vão colocando nas legendas, né? Eu acho que isso é fenomenal, é uma ótima premissa e é o dispositivo de história perfeito para unir as duas trilogias, né? A gente já teve vários casos de atores diferentes vendo o mesmo personagem de quadrinhos, mas você literalmente colocar as duas versões para interagir é uma grande sacada. E ao mesmo tempo, né, eu sinto que o Simon Kinberg tem várias tarefas difíceis, é um verdadeiro malabarismo narrativo, mas como a gente tem a Jennifer Lawrence, recém-ganhadora do Oscar de melhor atriz pelo Lado Bom da Vida, ela naturalmente vai ter que ter um papel maior como a Mística, né? Ela era bem coadjuvante da Primeira Classe, então eles colocam a Mística como o principal catalisador dessa história, né? É por conta do assassinato da Mística do político Bolivar Trask, que é vivido pelo Peter Dinklage, ele é o criador das Sentinelas. Quando ela mata o Trask nos anos 70, isso dá início a uma geração de eventos, a uma reação em cadeia que vai culminar na criação das Sentinelas 50 anos depois. Eu acho que 50 anos é um tempo longo demais, mas tudo bem, a gente passa um pano pra isso. Então você tem que colocar a Mística como quase como se fosse antagonista do filme inteiro, mas eu acho que é interessante, eu acho que é um filme pela a luta pela alma da Mística, né? Num cenário onde o Charles Xavier do James McAvoy está completamente diferente daquela versão do Primeira Classe. Ele tá deprimido, ele tá meio que viciado em drogas, ele tá cabeludo, ele voltou a andar, porque o Fera do Nicholas Hoult, ele criou um soro que consegue devolver a mobilidade das pernas, mas que tira a habilidade de ler mentes, de telepatia do Xavier. Então é um filme sobre o Xavier no fundo do poço, tendo que voltar a ser a figura esperançosa que vai inspirar outras pessoas. E eu acho que, né, de cara, né, tem tantas pessoas desse elenco pra falar, mas o James McAvoy tá excelente. Eu acho que ele muda completamente o que ele era no Primeira Classe, mas não de uma forma que, nossa, é outro personagem, não. É um lado bem mais oprimido dele, é um lado bem mais fragilizado, e eu acho que isso permite que você tenha um filme bem diferente também, né? Eu gosto de pensar, assim como a franquia Alien é referida como antologia, nos X-Men como antologia também, porque esses filmes são bem diferentes entre si. Essa ideia da viagem no tempo, do Wolverine assumindo o protagonismo de novo, e a gente garantindo aí mais uma ótima performance do Hugh Jackman, que é divertida, que vai, né, variando do estilo mais sábio dele do futuro com a versão mais jovem dos anos 70. Tem momentos, né, em que ele acaba saindo da conexão e ele assume a versão jovem de novo, que é muito legal. Você vê que o Hugh Jackman está se divertindo bastante. Ainda assim, também oferecendo um momento de drama, um momento de ser o mentor do Charles Xavier, que é muito inesperado. Mas é realmente sobre o Xavier e sobre a jornada dele, e isso garante aí
um dos momentos mais bonitos que eu já vi em qualquer filme na minha vida, sério, eu acho que é tão bem feito, é tão delicado e tão épico também. Aí a cena em que o Xavier lê a mente do Logan quando ele retoma os poderes e através de uma manifestação de poder suprema consegue acessar o futuro. Ele conversa com o Charles Xavier do Patrick Stewart numa cena muito estranha. E o Singer e o Newton Thomas Sigel filmam de uma forma como se fosse um sonho, com uma lente grande angular bem distorcida, é tudo meio embaçado, quase como se você não conseguisse ver de propósito o que é aquilo. Eu acho que isso só torna essa cena mais mística, sem querendo falar da Jennifer Lawrence no caso, dá um ar sobrenatural, de uma coisa quase divina. E o texto da cena, né, essa ideia do Xavier mais velho tentar convencer o Xavier jovem a voltar, né, a reassumir a esperança, é bonito demais, é muito lindo. E a trilha sonora do John Ottman, as imagens que eles passam e a forma como é filmada também, é uma cena perfeita pra mim. Tudo funciona ali, é uma grande catarse, é o ponto de virada decisivo do filme, que é muito importante pra jornada em geral, né? A gente tem que ter o Xavier pra ele conseguir movimentar a trama e fazer tudo funcionar. É difícil falar desse filme, tem muitas coisas pra abordar, mas o que mais? O Magneto do Michael Fassbender segue aí muito bom, muito carismático, muito explosivo. A cena em que os dois, né, tem uma discussão no avião que praticamente quase faz o avião cair é muito boa. E o Bryan Singer, eu acho que mais do que o Matthew Vaughn no Primeira Classe, consegue aproveitar mais o valor iconográfico, estético do Magneto, né? No capacete dele, na roupa que ele usa, a forma como ele referencia aquela fuga de prisão dele do X-Men 2, com o Fassbender indo com aquelas duas bolinhas de metal no pentágono para recuperar o capacete. É muito legal, é muito badass. Tudo que acontece no clímax, com o Magneto assumindo o poder das sentinelas, com o Magneto pegando um fucking estádio de beisebol pra cercar a Casa Branca. Isso é uma das coisas mais insanas que alguém já fez num filme. É uma demonstração de poder absurda e eu acho isso fenomenal. Eu acho que não tem como deixar de mencionar também o ótimo trabalho de montagem do John Ottman. Ele é compositor e montador. Essa é uma divisão de tarefas um pouco incomum, né? Um montador e compositor, ele deve saber o spotting certinho da trilha dele. A forma como ele equilibra as cenas dos anos 70 com as cenas do futuro apocalíptico são muito boas. Você tem o melhor dos dois mundos ali, né, dos dois elencos. E o Newton Thomas Sigel, ele é muito esperto em como ele filma os anos 70 de forma bem mais quente e o futuro com esse filtro azul de uma forma muito mais fria, mas com o interior, o esconderijo dos X-Men, do Xavier, onde está acontecendo a transferência do Wolverine, é totalmente quente, né? Quase como se fosse a última chama de esperança dos mutantes num mundo totalmente desolado e frio. O Newton Thomas Sigel é um dos melhores diretores de fotografia de filmes de quadrinho. Sério, ele é um dos caras que melhor conseguiu entender essa linguagem, esse espírito, e eu acho que a colaboração dele com Bryan Singer assume picos de muita grandeza nesse filme. As cenas de ação são muito boas. Eu acho que o Bryan Singer, né, eu tenho um pequeno pelo no ovo aqui, ele tem uma coisa meio Michael Mann. O Michael Mann, os filmes dele tem aquele visual, aquela movimentação um pouco mais solta, quase como se tivesse mais frames por segundo, e aí é um pouco moderno demais para um filme de anos 70. Eu acho que nesse sentido, o Matthew Vaughn conseguiu replicar melhor a estética de anos 60 e o Bryan Singer, ele tem uma visão um pouco mais moderna. Mas ao mesmo tempo, não me parece um erro, por assim dizer, porque o nosso protagonista é um viajante do futuro, é o Wolverine. É através dos olhos dele que a gente vê essa história. Então, uma câmera mais moderna, que também tem a filmagem em 3D, com esses elementos retrô, os figurinos, os cenários, é tudo muito bem feito nessa questão, até que faz sentido. Eu acabei de pensar nisso, então talvez não seja um erro, mas é um elemento que às vezes me tira um pouco, sabe? Tipo, nossa, isso não parece muito anos 70, a estética, a câmera. Mas se eu tô falando de estética, câmera, Bryan Singer, Newton Thomas Sigel, o que dizer da cena do Mercúrio na cozinha, né? Esse filme introduz o Mercúrio do Evan Peters, que é um velocista, ele corre super rápido, e eu lembro, né, das primeiras fotos, do visual dele, aquela jaqueta prateada, aquela camiseta do Pink Floyd, parecia meio tosco, mas aí, senhoras e senhores, quando ele coloca aquele fone de ouvido e o Time in a Bottle começa a tocar, eu lembro que no cinema, eu não acreditei no que eu vi. Foi uma das melhores cenas que eu vi no cinema na minha vida. Eu acho que eu fiquei sem prestar atenção no filme por uns 20 minutos depois daquela cena, porque eu tava embasbacado. Parecia que eu tava vendo alguém esculpindo cristal na minha frente, porque o uso da câmera lenta, os efeitos, a forma como você tem, né,
essa simulação de coisas ao mesmo tempo. É o Magneto levantando os objetos, o sprinkler, a panela de sopa caindo e ele ao redor com toda aquela... É quase uma delicadeza, é quase um balé dessa cena. Essa é perfeito. E isso em 3D era muito bacana também. Eu acho que isso daqui é, de longe, uma das melhores cenas do gênero. É uma das melhores cenas de deslumbramento, de você ver um superpoder, de você ver algo inacreditável que um filme desse já conseguiu entregar. Sério, toda vez que eu vejo essa cena de novo eu fico arrepiado, porque é uma obra-prima. Essa cena é uma obra-prima, uma das melhores coisas do gênero. Eu quero falar da X-Men Apocalipse também, tá? Eu quero falar daquela cena em breve. Eu gosto como o filme também caminha para esse clímax, né? Do Magneto cercando a Casa Branca com o estádio, com o ataque das sentinelas no passado e no futuro. Tem uma dança ali dos cortes que é muito legal. Eu sei que a gente faz piada do fato de que o John Altman ganhou um Oscar pela montagem do Bohemian Rhapsody. Não deixem isso enganar vocês, porque o Altman é sim um excelente montador e compositor, e a forma como tudo converge nesse clímax, né, do Xavier, a Kitty Pryde e todos os outros mutantes praticamente sendo mortos no futuro, e tudo nas mãos da mística da Jennifer Lawrence, numa ótima entrega, uma ótima trilha sonora. Isso é muito bom, né? Eu sempre penso na escala gigantesca desse filme, mas o grande fator de decisão dele, né, a grande virada de chave é uma decisão humana, né? Ele tem uma coisa muito pequena dentro de uma tela gigantesca. É muito interessante ver como tudo isso vai caminhando nesse filme, sério. Eu acho que é o maior filme dos X-Men, sem sombra de dúvida. Eu ainda não tenho certeza se é o melhor. O ranking da franquia Mutante vai ser dificílimo, pessoal. Eu sinto que tem uma corrida de 2 cavalos aqui, do Dias do Futuro Esquecido e do X-Men 2, que são 2 excelentes filmes, mas eu acho que esse daqui faz um trabalho maravilhoso de juntar 2 cronologias, 2 elencos e uma história que é bem derivativa do Exterminador do Futuro, é clássica, viagem no tempo, mas eu acho que ele não se perde, eu acho que ele evita qualquer tipo de complexidade e ele acaba sendo bem direto e bem satisfatório, na minha opinião. Pra X-Men Dias do Futuro Esquecido, eu dou uma nota 9. E no lado financeiro, esse daqui seria o maior filme dos X-Men até agora, sem sombra de dúvida. O filme chegou nos cinemas em 22 de maio de 2014, com uma estreia de 90,823 milhões, que ajustado para a inflação de hoje, dá cerca de 120,292 milhões, fazendo um total doméstico de 233,921 milhões, que ajustado para a inflação dá 309,820 milhões, e um valor mundial de 746,45 milhões, que ajustado para a inflação chega a 988,109 milhões. Quase chegaria no bilhãozinho. E o Dias do Futuro Esquecido é também o primeiro filme da saga a ser indicado ao Oscar merecidamente na categoria de efeitos visuais. Eu sinto que só pela cena do Mercúrio já garantiria a indicação. Extremamente merecido. E olha, pessoal, o Dias do Futuro Esquecido tem também, né, uma versão que muita gente comenta aí, que é o Rogue Cut, a edição vampira, que tem todas as cenas da Anna Paquin. A vampira foi praticamente cortada desse filme, mas você tem uma subtrama bem interessante no futuro apocalíptico, que o Magneto, o Xavier e o Homem de Gelo têm que resgatar ela depois que o Wolverine, sem querer, ataca a Kitty Pryde, né? Vale a pena ver, eu acho que inclusive o John Altman faz uma montagem muito boa, que ele intercala o Ian McKellen libertando a vampira com o Michael Fassbender invadindo o Pentágono para roubar o capacete, né? Vale dar uma conferida. Eu não sei se tem algum streaming, mas dá pra achar por aí. Mas enfim, pessoal, deixa nos comentários depois o que vocês acham de X-Men Dias do Futuro Esquecido e se ele é ou não o melhor filme da saga. E preparem-se, porque o próximo filme da maratona é o primeiro Deadpool do Ryan Reynolds. Então, finalmente, vamos chegar aí na franquia do Mercenário Tagarela. Esse é o nome de quadrinho dele. Certo, pessoal? Obrigado pela visita. E até a próxima sessão.